Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Isaías 59 e eu quero chamar esse capítulo, eu tenho esquecido de falar o nome dos capítulos, né? Mas eu coloco depois lá na minha, como início lá, como título, mas eu já vou começar a falar aqui de novo, porque eu fazia isso antes e esqueci. Eu vou chamar esse capítulo de Minha Mão Não Está Encolhida, para que não possa salvar você. Amém? E nós vamos perceber que nesse capítulo, do versículo 1 até o 16, Deus vai falar o que o impede de agir ao nosso favor em nossas vidas. Ele diz, não é que eu não estou ouvindo o que vocês estão falando, que eu não posso ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que ela não possa salvar. O problema são as iniquidades. O problema é que tudo em vocês é mal. E eu não posso ouvir, eu não posso responder às súplicas de vocês, porque vocês cometem muitas iniquidades. Ele diz assim, suas iniquidades fazem uma separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que impede Deus de agir em nossa vida, ao nosso favor, são as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa falta de perdão, a nossa vaidade, nossa inveja, nosso egoísmo, a nossa independência, sabe, o não depender de Deus. E ele vai enumerar, né, fala das mãos, as mãos contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, os lábios que falam falsidade, a língua que pronuncia perversidade. Ai, essa língua é um perigo, gente, é um perigo. Diz que não tem ninguém que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal, dão luz à iniquidade. Ele diz, chocam ovos de basilisco. Sabe o que é um ovo de basilisco? É um ovo que não tem vida, que não pode ser chocado. Ele diz, e tecem teias de aranha. O que comer desses ovos vai morrer, e quebrando-os, ele vai sair uma víbora desse ovo. As suas teias não prestam para eles se vestirem, e nem se podem cobrir com as suas obras. Esse capítulo deixa muito claro a total impossibilidade do homem de salvar-se por meio de suas obras. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque nós nascemos, fomos concebidos na iniquidade e nela nós fomos formados. Então não há como nós, pela nossa justiça, pela nossa bondade ou pela nossa capacidade própria, nos salvarmos, porque diante de Deus nós não temos como nos justificar. As suas obras são as obras de iniquidade, obra de violência, Deus fala, né? Os pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue inocente. Pensamento, nossa, o pensamento é só de iniquidade, destruição, quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz. Deus fala muito do caminho, o caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho da equidade, o caminho da retidão. Talvez já tentando avisar o seu povo de que eles não seguiriam por esse caminho. Nós sabemos que uma das coisas mais importantes que Jesus falou durante o tempo que ele esteve aqui na Terra é que ele era esse caminho. Ele não era, ele é esse caminho. Então Deus fala assim que não conhecem esse caminho, já alertando o povo, seu povo, o povo de Israel, de que eles não conheceriam, eles não andariam nesse caminho por muito tempo, até reconhecerem, né? Diz que não há justiça nos seus passos,
fizeram para si mesmos veredas tortuosas. Olha aqui, a tentativa de construir um caminho para chegar até o Senhor. Mas esses caminhos são veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem o conhecimento da paz. Porque quem é o príncipe da paz? É o Senhor Jesus. Então não há como conhecer, não há como ter paz, se você não anda nesse caminho. Diz, por isso o juízo está longe de nós. A justiça não nos alcança, porque eles tentaram andar por veredas e não pelo caminho. E diz, esperando pela luz, mas só há trevas. Espera pelo resplendor, mas andam na escuridão. Apalpam paredes assim como se fossem cegos e como quem não tem os olhos. Tropeçam no meio do dia, como nas trevas. Tudo isso acontece quando você está andando fora desse caminho único, preparado pelo Senhor, que não pode ser feito com as nossas mãos. E diz assim, que todos nós bramamos como se fossem ursos, gememos como pombas, esperamos pelo juízo, mas não o há, pela salvação, e ela está longe de nós. Olha só, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, Senhor, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões, elas estão conosco, e nós conhecemos a nossa iniquidade. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, desviarmos-nos do nosso Deus, ou falar de opressão, de rebelião, ou conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito foi para trás e o desviar-se do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e isso pareceu mal aos seus olhos, porque não havia justiça. E vendo que ninguém havia, não tinha possibilidade nenhuma dele chegar a conhecer um homem que pudesse praticar essa justiça suficiente para acalmar a ira do Senhor, ele faz aqui no versículo 16, o meu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O braço do Senhor. O braço do Senhor revelado a nós. Nós já sabemos aqui que ele está anunciando a vinda do Messias. Que a salvação só pode ser provida, já pode ser alcançada, só pode ser entendida, só pode ser consumada na obra da cruz. O braço do Senhor trouxe a salvação. Diz que ele se vestiu de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, um vestido pôs sobre si vestes de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor dos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então, quando isso acontecer, eles vão temer o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo ao inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. Oh, aleluia! E virá um Redentor a Sião. Olha o anúncio do Redentor que viria a Sião, do Senhor Jesus, que não foi reconhecido por eles, que não foi compreendido até hoje por eles, pelos judeus, e disse que, e os que em Jacó se converterem, e diz assim, virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, essa aqui é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu Espírito que está sobre ti, estava sobre o Senhor Jesus e hoje está sobre você. E as minhas palavras que eu pus na tua boca não se desviarão da tua boca. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Não tem outro jeito de você alcançar justiça, juízo, mansidão, perdão. Não há como alcançar a luz, não há caminho, não há nada que possa fazer você se achegar ao Senhor
com ousadia e obter dele as bênçãos que ele tem para nós. Se nós não estivermos debaixo desse espírito que ele está falando aqui, ó, da tua boca e da boca da tua descendência. Olha que maravilha, né? Salvação para nós e para os nossos filhos. E nem da boca da descendência da sua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Essa palavra é linda, essa palavra é um anúncio da vinda do Senhor Jesus. Eu tô com a voz bastante comprometida, ontem eu nem gravei, mas eu espero que vocês tenham compreendido esse capítulo. Ele é muito claro, ele é muito evidente, né? Tá falando de um tempo de escravidão na Babilônia e para aquela época também, mas nós entendemos pelo Espírito que estava falando de um tempo futuro, que estava falando da vinda de um Redentor a Sião, que nos salvou, que nos remiu e que nos amou, antes mesmo que nós o conhecêssemos e o amássemos. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço.